Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, Aprendendo a Aprender. O meu nome é Simone Ávila, eu sou doutora em Química, especialista em Neurociência e Comportamento Humano, e aqui no nosso canal você vai encontrar conteúdos que vão te ajudar a despertar o seu máximo potencial. E o caminho para isso está em desenvolver a sua habilidade de aprender a aprender. Acredite, atingir a sua máxima performance é apenas uma questão de treino. No vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre como fazer provas. Como que você pode tirar melhor proveito do funcionamento do seu cérebro para acertar um número maior de questões numa prova, para melhorar o seu desempenho numa prova. Isso pode ser aplicado no concurso público, numa prova que você está fazendo na universidade ou em qualquer prova importante que você precise realizar. Antes de falar sobre as provas propriamente dito, eu preciso que você entenda que o nosso cérebro, ele atua de dois modos. O que nós chamamos de modo focado e o que nós chamamos de modo difuso. Para que você melhore o seu rendimento numa avaliação, você precisa saber condicionar o seu cérebro nesses dois modos. O modo focado é exatamente aquele modo que nós utilizamos quando nós estamos estudando um assunto específico, quando você está resolvendo um exercício específico, quando você está concentrado no assunto. O próprio nome diz, o modo focado é quando você está com foco em alguma coisa. Nesse momento, o seu cérebro, ele utiliza informações que são características. Então imagina o seguinte, você estudou ao longo de toda a sua vida na universidade e cada novo assunto que você aprendeu, você vai criando novas redes neurais. Então imagina que tem vários arquivos aí no seu cérebro e quando você vai resolver uma questão, o seu cérebro ele vai buscar um arquivo característico para tentar encontrar a solução para um problema. Isso é o modo focado, ok? Aí o que acontece? Quando você se desconecta daquele problema, eu li um exercício e eu não estou conseguindo encontrar uma resposta. O que o seu cérebro ele vai fazer? Aquele arquivo que ele utilizou para resolver aquela questão não foi suficiente. Então, automaticamente, o nosso cérebro ele faz uma varredura em todos os arquivos que você tem ali armazenados, em todos os conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua vida. Só que para que isso aconteça, é necessário uma pausa. O que é essa pausa? Você se distanciar daquela questão. Então, eu estou resolvendo uma questão, não consigo encontrar uma resposta, eu preciso fazer uma pausa para que o cérebro consiga fazer essa varredura e encontre uma solução em outros arquivos, entre aspas, obviamente, que eu tenho ali armazenado, tá? Então, só para que vocês entendam, modo focado é o modo que eu estou utilizando ali com foco e concentração para resolver uma questão. Tá? O modo difuso é um modo que o meu cérebro está trabalhando de forma inconsciente. Ele faz uma varredura para encontrar essa resposta. Então, o que eu quero que vocês entendam agora? Como que a gente utiliza isso para melhorar a nossa performance em prova, tá? A recomendação mais comum é que os estudantes comecem a resolver uma prova pelas questões mais fáceis. Para resolver esses problemas, o seu cérebro ele vai trabalhar facilmente em modo focado e ele vai trazer autoconfiança. Porém, problemas difíceis, eles envolvem um tempo maior de resolução e normalmente envolve o trabalho do cérebro em modo difuso para que você encontre as melhores soluções. O problema, pessoal, é que o modo difuso, ele envolve pausas para que ele trabalhe realmente de uma forma eficiente. Então, o que acontece é que quando nós começamos a fazer uma prova pelas questões mais fáceis, nós paralisamos nas questões mais difíceis. Por quê? Porque o meu cérebro precisa de um tempo para encontrar um caminho, ok? Então, muitas vezes o que acontece é que você paralisa nessa questão difícil e não consegue avançar. Portanto, começar uma prova pelas questões mais fáceis não é o melhor caminho.
Assim como começar uma prova pelas questões mais difíceis também não é a melhor opção. Se você fizer isso e ficar muito tempo naquela questão difícil, você vai paralisar logo no começo e não vai conseguir avançar durante essa prova. Muitas pessoas entregam a prova em branco por isso, porque ficam perdendo tempo numa questão muito difícil, tá? Esse é um dos motivos que o senso comum diz que nós não devemos começar pelas questões mais difíceis e sim começar pelas questões fáceis, senão a pessoa paralisa, tá? Qual que é o melhor caminho? Acredito que é isso que você deve estar se perguntando agora. Se eu não devo começar as provas pelas questões mais difíceis e nem pelas fáceis, o que eu tenho que fazer então? O segredo é combinar os dois modos de atuação do nosso cérebro, que é o focado e difuso, para que você tire melhor proveito e melhore a sua performance na prova, tá? Para isso, primeiro passo, faça uma leitura geral dessa prova. Marque aquelas questões que você considera difícil. Escolha uma dessas questões difíceis e comece por ela. Só que tem um detalhe: você vai começar pela questão mais difícil, porém você não vai ficar mais que 2 minutos nessa questão. Se essa questão for difícil para você e você conseguir encontrar um caminho, ok. Se essa questão está difícil e você não consegue encontrar uma saída, não fique mais que 2 minutos, ok? E o que você vai fazer? Paralisou na questão, você vai mudar para uma questão fácil, ok? Então, eu começo por uma questão difícil. Se eu não encontrar essa resposta por mais que 2 minutos, eu migro para uma questão fácil, tá? Lembre-se sempre, quando você para de pensar sobre o problema, o seu cérebro ele passa a trabalhar de modo difuso, fazendo uma varredura em todo o seu repertório, nas suas redes neurais, para encontrar uma solução. Porém, isso só vai acontecer se você forneceu informações sobre esse problema. Por isso que você precisa fazer uma leitura sobre essa questão difícil antes. Você precisa ler essa questão difícil, tentar entender essa questão e em seguida migrar para uma questão fácil, para que o seu cérebro comece a trabalhar de forma inconsciente, em modo difuso, para encontrar uma resposta enquanto você faz a questão fácil. Quando você volta a responder essa questão difícil, você vai se surpreender como o caminho para a resolução parece ser muito mais óbvio e fazer muito mais sentido, tá? Em resumo, pessoal, qual é a estratégia para fazer provas? Primeiro, faça uma leitura dessa prova, marque as questões difíceis, comece por uma questão difícil e alterne entre uma questão fácil e uma questão difícil. Essa alternância é o que vai fazer com que você tire maior proveito dos dois modos de trabalho do seu cérebro. Sempre no final de uma prova, faça uma revisão. Quando nós estamos resolvendo uma questão em modo focado, o nosso cérebro ele gera alguns bloqueios, levando a pontos cegos. Esses pontos cegos, eles vão fazer com que você cometa erros bobos, como um sinal errado ou qualquer detalhe que passou despercebido. Ficar um tempo distante dessa questão é uma forma de você se livrar desses pontos cegos. Por isso, a revisão no final ela é importante. Confira as questões. Comece a conferir pela primeira questão que você respondeu e depois pela última. Sempre obedeça esse tempo. Aquela questão que faz mais tempo que você resolveu, comece por ela. Caso contrário, a probabilidade de você não conseguir visualizar esses pontos cegos aumenta. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você acredita que esse vídeo pode ajudar algum colega seu, compartilha esse vídeo. Se você conhece alguém que está prestando concurso, ou algum estudante, alguém que está em época de fazer provas, envie esse vídeo para essa pessoa. Faça com que esse conhecimento atinja outras pessoas. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição agora, ativa o sininho para que você possa ser notificado sempre que um novo conteúdo seja publicado. Lembre-se sempre,
aprender a aprender é muito mais do que uma habilidade. É um superpoder. Eu vejo você no próximo vídeo.